te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Segundo Reis 10 verso 31. Mas Jeu não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Segundo Reis 13 verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Segundo Reis 14 verso 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate, até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Segundo Reis 16 verso 2. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Segundo Reis 17 verso 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Segundo Reis 17 verso 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Segundo Reis 17 verso 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Segundo Reis 17 verso 16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Segundo Reis 17 verso 19. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Segundo Reis 17 verso 26. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo, a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Segundo Reis 17 verso 27. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vai e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Segundo Reis 17 verso 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Segundo Reis 18 verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis 18 verso 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. Segundo Reis 18 verso 22. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Segundo Reis 19 verso 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo, e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido, faze, pois, oração pelo restante que subsiste. Reis 19 verso 10. Assim falareis a Ezequias,
Rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.